Boa tarde, meu nome é José Roberto, sou torcedor do Vila Nova, já de longa data. Tô fazendo esse vídeo aqui, em resposta lá ao programa Boleiragem, um bom programa, né? O Joãozão disse que o Vila Nova não. Se for buscar desde 99, Vila Nova não tem um público maior do que o do Goiás. Aí falou, tem que fazer comparação e tal. Então, para isso, eu fiz a tabela. É, Primeiramente, eu comecei a assistir os jogos do Vila Nova ali, ali bem, muito pequeno ainda, mais precisamente em 89. O pai do amigo meu levava a gente, quando não ia eu dava um jeito, minha mãe não deixava, eu ia sozinho pro estádio, podia ser o horário que fosse. Então, assim, sempre acompanhei muito de perto o Vila Nova. Então, eu também acompanho o programa, né, esses programas de esportivo que fala de futebol e dentre eles o Boleiragem, né? Um grande programa ali o pessoal de forma descontraída fala de futebol. Tem ali o Motorzinho, né? Que é até um ex-jogador do Vila Nova, Pedro Henrique Geninho, que é o apresentador, o Joãozão e o Iago Vinícius. Iago Vinícius, ele é torcedor do rival, né? Ele até faz vídeo também só pro rival, todo dia de manhã ali, volta de 8 e meia da manhã ali, ele solta um vídeo ali, eu sempre acompanho. Porque, embora torcedor do rival, ele faz um conteúdo de qualidade, ele traz ali notícia em primeira mão. Então, é, profissional, né? Bom trabalho, a gente respeita, né? Então, assim, faz um bom trabalho, o Joãozão ali também, mas o João, eu vou ser obrigado a discordar dele, discordar aqui e mostrar para ele que está completamente errado. A afirmação que ele fez está totalmente equivocada. Aí, pessoal, o que acontece? Queria contextualizar aqui, eu acompanhando o programa Lei Boleiragem, aí o João, um torcedor, né, do Vila, foi questionar a questão de público e tal, defendendo o Vila Nova, e o João deu uma resposta. Vamos acompanhar aqui. O Altieres, pega os públicos do Vila de 2015, o Vila lotou o Serra várias vezes. Gente, deixa eu explicar um negócio pra vocês que na mesma divisão, juntos, a torcida do Vila já lotou o Serra milhares e milhares de vezes. Ninguém tá falando aqui da torcida do Vila, pelo amor de Deus. Parem de ficar discutindo torcida. Eu não vou ficar discutindo torcida mais, que isso é uma bobagem, mas olha aqui. Jogando a mesma divisão, Goiás e Vila, os dois jogando no mesmo estádio, Serra Dourada. Puxa aí ao longo de 99 para cá. De 99 para cá. Quantas vezes o Vila terminou na frente do Goiás em relação a público? Você precisa discutir isso. Pelo menos a público. Não é só para explicar, bem explicado. Não, jogando no Ailê Pinheiro, o Vila jogando no estádio dele, que é o Anésio Brasileiro Alvarenga. Série B com Série B. Puxa aí quantas vezes o Vila terminou na frente. Nenhuma. Agora, quando um joga no Céu Dourado, o outro joga no seu estádio, aí quando o Goiás está na Série A, o Vila na Série B, não tem como comparar, ué. Aí, pessoal, o que acontece? Vocês viram aí o Joãozão falando, né? Puxa de 99 para cá, você vai ver que nenhuma vez. E o Iago ainda reforçou, falando, precisa explicar isso ainda? Então, mas será que isso é verdade mesmo? Então ele falou, puxa de 99 para cá. O torcedor falou 2015, né? Aí tem a questão seguinte, 99 para 2015, às vezes não tem todos os públicos. E assim, de 2015 para cá eu consegui dados suficientes para poder mostrar isso. Então, aí eu fiz a tabela, né? Deixa eu colocar aqui a tabela. E aqui foi essa tabela de 2015, Campeonato Goiano, algumas partidas da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B, onde os dois jogaram o mesmo campeonato. Bom, aí a tabela eu fiz da seguinte forma, assim como o João sugeriu, colocar jogos iguais para comparativos, coloquei os públicos do Campeonato Goiano separado, coloquei também a Série B, onde os dois clubes participaram no mesmo ano, o mesmo campeonato, né?
que são 2016, 17, 18, 24 e 25. E também jogos da Copa do Brasil, 2 jogos cada um, Vila Nova e Fluminense, Vila Nova e Cruzeiro. Goiás e Fluminense, Goiás e Cruzeiro. Todos os jogos no Serra Dourada. E então, João, tô usando aqui isonomia, o Vila Nova aqui levou uma desvantagem, porque o Vila Nova, tanto contra o Fluminense quanto contra o Cruzeiro, ele vinha de um resultado negativo, era o jogo de volta. O do Goiás era um jogo de ida ainda, mas tudo bem. Vamos deixar assim, tá da melhor maneira, melhor forma possível para manter a isonomia. Então tem o público do Goiás e os públicos do Vila Nova no Campeonato Goiano durante 2015 até 2026, tirando 2020 e 2021 por causa da pandemia. Bom, olhando primeiro para o Campeonato Goiano, eu tenho aqui os públicos, né, a média de público nos anos, quantos jogos cada um fizeram, Goiás e Vila Nova. Eu tenho aqui a melhor média e quem foi finalista esse ano, no ano da comparação. Aqui você vai ver que aqui os finalistas aqui, tanto Goiás e Vila foi finalista 2015, só que a primeira divisão do Goiano foi Goiás e Aparecidense. Entretanto, o Vila disputou a divisão de acesso, então ele também foi finalista na divisão de acesso. Inclusive, esse ano aqui vai ser muito bom para essa comparação. E o Vila Nova ficou com a melhor média de público. A primeira comparação já derruba o argumento do João, diz que de 99 para cá nenhum público foi melhor. Esse aqui já é o primeiro, então sim, já teve um público melhor. O detalhe 2015, que o João também falou, que um joga no Serra Dourada, outro joga aqui, querendo falar que o Goiás é prejudicado. Aí, o que acontece? Em 2015, o Goiás disputou com o Aparecidense, e o jogo foi no Serra Dourada, e o público pagante foi de 30.655 torcedores, em 2015, que ele foi campeão goiano jogando no Serra Dourada. E outro argumento também é preço dos ingressos, e o preço do ingresso nesse jogo aqui foi 2 palitos de picolé. Você não precisa dar o picolé não, você chupava o picolé, jogava no chão, um vilanovense chupava o picolé, jogava no chão, o torcedor do Goiás ia lá, pegava e trocava por ingresso. Então que já derruba qualquer um desses argumentos. E teve 30.655, foi o maior público, mas aí o que acontece? Quando você olha para média de público, nesse ano de 2015, o Vila Nova teve a melhor média de público. Se eu for pegar os outros jogos do Goiás sem ser o do picolé, era um público pífio, sabe? Inclusive, tem matéria no jornal, se você for buscar lá, 2015, você vai ver que o Goiás foi ridículo, o público do Goiás em 2015. O público do Vila, em 2015, deu quase o público do Atlético e do Goiás juntos. O público dos dois juntos, jogando a Série B do Goiano. Então, assim, o primeiro aqui, o Vila teve a melhor média no ano de 2015. No ano de 2016, o Goiás teve uma boa média de público, e superou o Vila Nova. Então, assim, no ano de 2016, o Goiás disputou mais jogos que o Vila, isso porque o Vila não chegou à final, né? Então, quem chega à final faz mais jogos. E tem um jogo ali decisivo que tem um público maior. Então, o Goiás levou a melhor nessa aí. Ele chegou à final e teve a melhor média de público. 2017, ele também é ótimo para essa comparação. Porque 2017, quem chegou à final foi o Vila e o Goiás. Tá? Tinha muito tempo que não chegava à final. E chegaram os dois na final. Os dois jogaram a final. E o Vila teve a melhor média de público. E os jogos foram no Serra Dourada. Então, assim, teve um jogo, o primeiro jogo, eu estava lá, né? Então, visivelmente, tinha um público maior que o do Goiás no primeiro jogo. E o Vila tomou 3-0 no primeiro jogo, né? No segundo jogo, foi mais torcedor do Goiás e poucos torcedor do Vila. E no total deu 25 mil torcedores, mas assim, vamos colocar que ele tinha 5 mil torcedor do Vila só e os outros 20 mil era do Goiás. Mesmo assim, o Goiás não conseguia lotar o Serra Dourada. E nesse ano, o Vila teve uma média de público maior que a do Goiás.
O Goiás venceu mais vezes, realmente teve, se for contar por ano, teve mais vezes que venceu, ficou 6-4 para o Goiás. Só que esses números aqui, eles escondem outras coisas também, porque sempre quando o Vila chega numa final, aí eu falo para você, João, desde 99 para cá, todas as vezes que o Vila disputou uma decisão, ele teve uma média de público maior que a do Goiás. Procura aí. Aí eu vou falar pro Iago aqui, Iago, eu preciso te explicar isso aqui ainda. Eu preciso te explicar que o Vila, na Série B do Goiano, levou um público maior do que o do Goiás. Eu preciso explicar, então. Então, sim, para... O que acontece? No espírito aí do Boleiragem, eu sei que é um programa descontraído e tal. Então, assim, levando mais ou menos para esse espírito da brincadeira, falar para vocês dois aqui que barulho com convicção não é sabedoria. Então, não vira conhecimento, não. Fazer barulho com convicção não é conhecimento. Então, assim, quando a gente pega os números, a gente vai ver que isso não se suporta. Essas palavras não se suportam diante dos números. E aí, pessoal, mudando um pouquinho aqui, deixando de defender um pouquinho o Vila Nova, que eu sou vilanovense, e defendendo um pouquinho a pesquisa, vocês vão ver que o Goiás fez mais jogos do que o Vila Nova, porque ele chegou à final do Campeonato Goiano. Então ele tinha ali um jogo decisivo a mais. E assim, você tendo um jogo decisivo, ele tende a dar melhor na média final, porque é um jogo que enche mais do que um jogo no começo do campeonato. Mas assim, o Goiás chegou por competência dele e o Vila pela incompetência, mas mesmo assim, a vantagem que o Goiás tem de jogos decisivos é muito maior do que a vantagem que ele tem em ganhar em média de público, que em média de público ficou 6-4. E decisão, ele ficou fora de 2 apenas. E outra, toda vez que o Vila chega numa final, ele ganha na média de público. Então aqui dá pra gente ver. Outra coisa, quando a gente vai somar todos os públicos aqui, do Goiás e do Vila Nova, a gente vê que o Vila Nova já vence. Tem uma média de público maior do que a média de público do Goiás. Durante todos esses anos, o Vila levou 474.351 torcedores e o Goiás levou 458.261. Todo mundo que jogou no Serra Dourada, todo mundo teve promoção de preço dos ingressos. O Goiás disputou mais vezes a final. Então, assim, a tabela, ela favorece ao Goiás. Se tiver alguma coisa aqui, fala que eu faço a tabela de novo. Mas a tabela, ela tá do lado do Goiás porque o Goiás teve mais competência. Então, disputou mais jogos. Mas eu deixei assim para comparação. Então, o Vila, no campeonato goiano, durante esses anos, juntando todos os públicos, o Vila tem uma média de público maior do que a do Goiás. O Goiás tem uma média por ano maior do que a do Vila, porque o Goiás disputa a final todo ano. Quando o Vila disputa a final, ele tem um público alto. Então, aqui, ó, 113 mil, que é o maior de todos. Aí, quando vai no final da média, dá a Vila Nova por conta disso. Então, assim, se você quiser comparar por aqui, você vai ver que dá Goiás, 6-4. Mas na hora que você pega total, você vê que o Vila Nova tem a melhor média de público do Campeonato Goiano. Aí, antes de ir para outra parte aqui, para o Campeonato da Série B, eu acho que ficou bem claro que aqui o Goiás teve várias vezes aqui que jogou no Serra Dourada e não levou público. Então, não é porque 2025 o Vila jogou no Serra Dourada e teve seu público que eu vou tirar da comparação. O Goiás jogou contra a Aparecidense, o Goiás teve decisão contra o Anápolis no Serra Dourada. Então, assim, por várias vezes o Goiás jogou no Serra Dourada, e quando eu somo tudo aqui, aliás, jogou mais vezes no Serra Dourada, em jogos decisivos no Campeonato Goiano, do que o Vila Nova. E assim, o Vila Nova mesmo assim teve um público maior. Então, vamos para frente aqui. Aí, quando eu vou aqui para a Série B, onde os dois jogaram juntos, 2016, 17, 18, 24 e 25. O Goiás levou mais público absoluto e teve a melhor média também. Vocês viram aqui que tem diferença de quantidade de jogos aqui, porque tanto o Vila quanto o Goiás perderam mandos de campo durante os jogos.
O Vila ficou com a melhor média de público em 2017 e 18. Deixa eu ver, não, 18 não. Ele ficou com a melhor média em 16, 17. Em 16, para aqueles que gostam de defender que um joga no Serra Dourada, não, os dois estavam jogando no Serra Dourada. Inclusive, esse primeiro confronto entre Vila e Goiás de 2017 na Série B foi o confronto dos times e das arquibancadas, onde resultou ali na perda de mando de campo. E jogaram com portões fechados durante um tempo. E esse jogo ele era mando de campo do Goiás, então computou como público do Goiás esse jogo. Então tinha as duas torcidas e computou apenas para o Goiás. Enquanto que o Vila Nova, quando foi jogar contra o Goiás no segundo turno, jogou só com a torcida dele. Outra coisa também, os mandos de campos que perderam, o Vila acabou pegando ali o Internacional, que era um jogo para ele ter um bom público. Só que ele jogou de portões fechados contra o Internacional. Então, assim, em 2017, mesmo com o Goiás tendo essa vantagem aí e todo mundo jogando no Serra Dourada, o Vila conseguiu vencer durante o ano de 2017. Teve uma vitória em 2016 também e durante os outros anos aqui, o Goiás conseguiu vencer. No final, o Goiás teve uma média maior de público do que o Vila Nova. Então, na Série B, o Goiás teve vantagem. Vantagem ligeira, assim como foi no Campeonato Goiano, também é uma pequena vantagem. Aqui também foi uma pequena vantagem do Goiás também, mas venceu. Bom, na Copa do Brasil, eu peguei ali, sendo o mais isonômico possível, não teve jogos diferentes, estádios diferentes, então assim, para manter a igualdade, eu peguei 2 jogos de cada um, porque eram 2 jogos no Serra Dourada e contra os mesmos times. Do jeito que o João gosta, do jeito que o João falou que uma pesquisa tem que ser. Você tem que pegar o mesmo estádio, tem que pegar a situação igual, mesma fase da Copa do Brasil e os mesmos times. Então, eu peguei ali Vila Nova e Fluminense em 2022 e Vila Nova e Cruzeiro em 2025. Aí eu peguei o Goiás e Fluminense em 2017 e o Goiás contra Cruzeiro em 2026 agora. Sendo o mais igual possível. E aí o que acontece? O Vila Nova e Fluminense em 2022 levou 29.138, em 2025 levou 14.703, o Goiás levou 15.005 contra o Fluminense em 2017, em 2016 levou 18.094. Todo mundo jogou no Serra Dourada contra os mesmos times. Qual que foi a média final? Qual que foi a média? A média que o Vila teve foi 21.921 torcedores, do Goiás teve 16.550. Então, para o João, não sei se você vai ver esse vídeo, não tem relevância nenhuma, mas João, se você colocar as condições que você pediu, igual, estádio, tudo, Vila Nova ganha. Aí pro Iago, eu preciso te explicar isso aqui ainda, Iago. Não é possível, cara. Você acha que sabe, não tem comparação. Então o Vila ganhou aqui. No mundo mais igual possível, o Vila leva vantagem. Bom, quando a gente vai para o final aqui, aí o que acontece? A gente soma todos os públicos da Copa do Brasil, Série B e Campeonato Goiano e divide pela quantidade de jogos que uma das equipes fizeram. O Vila Nova, no total, ele levou durante todos esses anos, e com esses jogos que foram computados aqui, levando em consideração mitigar a distorção, que um leva vantagem, outro desvantagem, apesar do Goiás ter levado uma vantagem bem maior, na minha opinião, aqui, o Vila Nova levou 1.055.059 torcedores, enquanto o Goiás, durante o mesmo período, levou 1.067.034 torcedores. Entretanto, o Vila Nova fez 172 jogos, o Goiás fez 174 jogos. Eu não ia tirar um jogo ali, outro aqui, então isso aqui é questão de perder o mando de campo e tal, aconteceu com os dois. Então, no final, levando a maior isonomia, a média final ficou 6.134 torcedores para o Vila Nova
enquanto o Goiás foi 6.132. Bom, você pegar arredondamento aqui, vai dar 0,5 torcedor de diferença e tal, mas as contas aqui eu corrigi, tá tudo certinho. Então, Vila Nova leva uma vantagem de 2 torcedores na média, de 2015 a 2026, contando o Campeonato Goiano. Não estou computando Série B aqui agora, porque essa pesquisa eu já fiz, já mandei, e então eu mantive aqui do jeitinho que eu enviei pro pessoal lá da Bandeirante, pro Geninho, colocou no ar lá. Eu tô colocando aqui agora, é a mesma pesquisa. Então, o Vila Nova leva uma vantagem se você pegar ali, englobar todos os públicos, o Vila Nova vai ter a vantagem. Levou a melhor no público total dos anos no Campeonato Goiano, mesmo disputando divisão de acesso, levou o melhor nos jogos computados da Copa do Brasil, perdeu na Série B, mas no total o Vila levou vantagem. O motivo de eu fazer esse vídeo aqui eu tinha feito a pesquisa, tinha enviado e tal, e assim, as pessoas começam a questionar a pesquisa, né? Não leio a pesquisa, coloquei tudo detalhado, publiquei lá. Aí o pessoal não olha e fica questionando. E assim, o João pegou a pesquisa e ele questionou, mas ele colocou jogo lá que nem era desses 3 campeonatos, tipo Taça Centro-Oeste e Sul-Americana, querendo justificar o que ele tinha dito. Mas assim, aí ele pega campeonato que o Vila nem participa da Centro-Oeste, às vezes com sub-20 e tal, se bem que o Vila também teve público bom contra o Paysandu, que o Vila perdeu aqui nos pênaltis. Então assim, a comparação do João, ela vale até na hora que ele está falando a opinião dele. Se a mesma pesquisa, do jeito que ele pediu, não é um viés de confirmação para aquilo que ele vem dizendo, aí a pesquisa já não vale. Então foi isso que ocorreu. Eu vou passar aqui a fala dele aqui, aí vocês tirem as próprias conclusões. 42, o José Roberto respondeu o cara aqui, o Igor. Eu vou publicar a pesquisa que eu fiz, que o Geninho colocou no último boleiragem. Daí você entra lá e contesta, né? Porque essa pesquisa dele aqui, a torcida do Vila tem a melhor média de público dos últimos anos, né? Mas ele fez um quadro dessa pesquisa dele agora. Ficou muito bem feito. Não, inclusive o senhor elogiou. Mas aquela pesquisa que o Goiás ganha, na maioria lá da Goiás, Não, o Goiás não joga no Cerro Dourado. O Vila ganha. O Vila ganhou por 2. O Vila ganha no número de torcedores, mas na quantidade de jogos, quem leva mais, o Goiás ganha. A Goiás não joga no Cerro Dourado, que pesquisa é essa? Que comparação é essa? Você comparar um estádio que cabe 10 com um estádio que cabe 40? Aí é desigual. Uai. Mas de 2015 para 2025, o Goiás nunca jogou. Não jogou? Não, o Goiás jogou duas vezes. Deixa eu ver aqui. Jogou contra Estudiantes, só. Puxa pela memória. De 2015. E a pesquisa dele não é Jogou de 2015. Não, ele puxou de 2015 para trás. Não, o Vila foi mando de campo do Vila. Mando de campo do Vila, exatamente. Uma Então, torcida. Jogou contra o Goiânia, mando de campo do Goiânia. Então, assim, eu gosto de pesquisa justa. É só pegar a média de público. Se você pega a média de público, igual o Goiás jogou com o Paysandu. Na hora que a gente for falando aqui, vai lembrando. Não, vamos lembrar. Jogou com o Estudiantes, jogou com o Paysandu na decisão. Não, e aí fica ruim, sabe por quê? Que jogou contra o Estudiantes, 37 mil pagantes. Jogou contra o Paysandu, 35. Também. Então assim, fica ruim, sabe, essa média. Então não vamos lembrar disso não, vai só piorando. Média de público, você analisa da seguinte forma. Esse ano, por exemplo, Goiás e Vila, os dois estão jogando nos seus estádios. Então, a mesma competição. Aí é uma pesquisa justa. É só pegar aí agora, quem levou mais gente nos estádios até agora? Apesar Goiás que um estádio é um pouquinho maior que o outro. Mas assim, é muito pouquinho. Deixa eu ler uma mensagem aqui. Pois para vocês verem, a pesquisa era o que o João pediu, do jeito que ele pediu, aí era que era boa. Aí não serviu porque ele estava dizendo, então tem que mudar a pesquisa. Quando a pesquisa não dá o que ele quer, então tem que modificar a pesquisa. Ele quer que coloque o campeonato onde o Vila não participa, aí não tem jeito. Então, João, não tem jeito não, cara. Bom, o vídeo já está indo para o final agora. Eu queria mostrar só mais um negócio aqui que o João falou no vídeo aqui e me deu uma ideia. Ele novamente voltou a falar sobre igualdade, estádio, tamanho de estádio e tal.
Mas aqui, eu peguei aqui esse ano, o Campeonato Goiano, onde o Goiás ganhou de forma invicta, com o time jogando um ótimo futebol, e o Vila não conseguiu chegar na final. Mas aqui, quando você pega a média, o público total, deu 6 aqui, 6 jogos para cada um. O Goiás jogou um a mais, mas é porque não computa o primeiro jogo do Goiás, que jogou de portão fechado. Então, assim, isso na média dá uma vantagem para o Goiás já, mas isso aqui não importa. Mas quando a gente vai aqui no público total, o Vila Nova levou 39.625, o Goiás levou 44.537, com um jogo de decisão a mais. O Vila chegou na semifinal, o Goiás chegou na final. Vamos supor que o Vila chegasse na final e o Goiás lotou a Serrinha. Vou pegar o jogo aqui, deu 12.500. Vamos supor, se o Vila, mesmo o Goiás colocando os 12.500, se o Vila colocar 5.000 torcedor no Oba numa final, já dava um empate com o Goiás. E não ia ser 5.000 torcedor só. Então, assim, se o Vila disputa a final, o Vila ganha todas as vezes. Isso aí sem medo de errar. O João está totalmente equivocado. Aí, João, repetindo aqui, barulho com convicção não é conhecimento, não é sabedoria. Então, assim, fala, o Iago também, precisa explicar isso aí de novo, naquele tom. Não, é só pesquisar, só olhar de direito, fazer as contas, que você vai ver que não é exatamente o que vocês pensam. Bom, aí eu tinha até finalizado o vídeo, mas eu fazer mais essa outra parte aqui, porque eu vi que na fala do João, ele insiste muito em jogo igual, quem jogou mais no Serra Dourada, quem jogou menos. Então resolvi fazer mais essa outra tabela aqui, onde, para dar uma colher de chá para ele, eu contabilizei aqui 2 jogos do Vila Nova em 2015, divisão de acesso, como final e semifinal, porque na verdade foi um quadrangular. Então, contei um jogo contra o Iporá como semifinal e a final contra o Goiânia, para ficar igual, para não ter o que falar. E aqui deu 8-8, contabilizando o jogo de final e semifinal. Goiás e Vila fizeram a mesma quantidade de jogos no Serra Dourada, desde 2015 a 2026. 2026 ninguém jogou, então não tem nada aqui. Então, assim, tá um empate aqui. Então, não tem jeito. Contabilizando aqui tudo, João, o João aí, se ele me ouvir um dia aí, João, você errou feio, cara. Eu ainda tô te dando uma colher de chá aqui, mas não tem jeito não. Eu tô tentando te ajudar, mas não tem jeito, cara. Fez mesma quantidade, fizeram a mesma quantidade de jogos. Para finalizar aqui o vídeo, se puder, compartilhem, dá um joinha aí, deixa um like. Eu não sou streamer, não vivo disso, eu tenho minha profissão, mas eu tenho vontade de fazer outros vídeos, não de viver, mas se chega a muitas pessoas, às vezes a gente tem outras histórias para contar, alguma coisa legal aí. Então, se você acha que isso é interessante, que eu fiz essa pesquisa e publicar, ajuda. Você pode ajudar compartilhando, que aí eu posso fazer mais outras coisas. O programa Boleiragem é um programa maravilhoso, o pessoal descontraído ali num ambiente de resenha, sabe? E um ouvinte ontem falou que ele sofre um quadro de depressão profunda e que o programa ajuda ele a tratar a depressão dele, que é um momento ali que tem de conforto. Então é isso. Não é só para ele, é para todo mundo. Leva um momento ali de descontração, uma alegria para a casa das pessoas, sabe? Então, tá de parabéns o Boleiragem. Apesar de o João errou de longe, João, longe, passou longe, João. Errou feio. Mas beleza, isso aí não tem problema nenhum. Obrigado.